O propósito é a gente fazer uma explanação aqui sobre essa questão da aposentadoria, tentar trazer aqui um histórico e também algumas não, né, várias dessas mudanças que vem acontecendo ao longo do tempo aí da história da aposentadoria. E eu vou começar, então, fazendo um pequeno histórico, né? Eu poderia aqui escolher alguns recortes, né? Eu vou pegar aqui o recorte lá do final da monarquia, né? Do final do Império, por volta de 1888, é que começa assim, um modelo de previdência no Brasil. O que aconteceu antes de 88 era mais privilégios, né? A monarquia oferecia a algumas pessoas pensão mesmo, né? Vitalícia, mas não era no sentido de pensar em previdência social. Mesmo essa que foi instituída a partir de 1888, também não tinha esse caráter de beneficiar os trabalhadores de uma forma geral. Começa lá com os trabalhadores da Estrada de Ferro, depois entra o pessoal do Correio, né, da Imprensa Nacional, da Marinha, da Casa da Moeda, né, também da Alfândega. Então, entendendo que esses eram trabalhadores ou setores, né, que mereceriam ser protegidos com uma espécie de previdência social. Isso vai perdurar após a proclamação da República, né, esses modelos de previdência, e que vai agregando outras categorias, né? Então, essas categorias elas vão conseguindo também obter alguma vantagem. Só em 1923 que vai ter alguma coisa que parecia previdência. Então, digamos que se eu quisesse colocar, olha, quando é que começa a Previdência Social no Brasil? 1923. Porque você tem uma lei, né, que estabelece regras e um marco inicial, só que não é para todos, não é universal. Então, começa com criar caixas de aposentadorias, né? Então, e aí também por categorias. Isso podia ser para o Estado, não era a nível nacional. Então, aquelas categorias que tinham condições de criar suas caixas de aposentadoria iam criando. Então, o que vai acontecer a partir de 1923 é que não está no limbo de ilegalidade, né? Então, essas caixas elas vão sendo criadas e aí continua. Outra coisa que é preciso também enfatizar, que principalmente no começo do século XX, o Brasil também já começa a ter um movimento operário também organizado, né? Também nós vamos encontrar também, principalmente no meio anarquista, várias caixas também, eles chamavam de caixas mútuas, com objetivos de oferecer proteção ao trabalhador que adoeceu, né? Porque se adoecesse não tinha garantia nenhuma, que perda de emprego. Então, a contribuição na caixa mútua geraria posteriormente condições para que esses trabalhadores pudessem ter alguma ajuda e algum socorro. Então, era uma coisa, não era atrelada ao governo, obviamente, e também diferente, né, do que era a legislação. Então, isso já é fruto, né, da organização dos trabalhadores aí no começo do século XX, né? Pois bem, aí a partir de 1923 nós estamos falando ainda de um regime, de um período no Brasil que a gente costuma chamar aí, né, de república oligárquica, quer dizer, dos grandes fazendeiros, né, que tomavam conta da política no Brasil, não só na base, como também nomeando ou elegendo, né, presidente, governador, enfim. Então, esse período da República Oligárquica. E mesmo pós Getúlio Vargas, em 1930, né, que tem um clamor e uma fama muito grande, sobretudo da questão do trabalhismo, da questão do populismo e tal, mas mesmo nesse período do Vargas, nós não vamos encontrar, né, nada assim que pudesse
ter uma legislação previdenciária que pudesse ser, digamos, universal, né? Então, tem a questão de instituição de outras, como, por exemplo, a legislação trabalhista, mas não avança na questão previdenciária. O avanço que vai ter na questão previdenciária vai ser já na década de 60. Né? Então, em 1960, né, cria uma lei orgânica da Previdência Social. Só que aí ainda é misturado muito com a questão social mesmo, né, de atendimento social e não necessariamente a aposentadoria ou coisa parecida. Então, também nos 60 já foi, todo mundo lembra, foi criado o Fundo de Garantia, o INSS aparece também por aí, mas veja que ainda é um sistema que é meio, eu diria, quase que no voluntariado, né? Porque ainda o governo cria as normas, mas o governo não intervém, né, nesse processo. Uma mudança significativa que vai acontecer vai ser em 1977, que cria um outro sistema, né, que é um Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, aí também para poder colocar numa mesma guarda-chuva, digamos assim, as outras coisas que existiam, como INPS e INAMPS, né, aí já existia também o Ministério da Previdência e Assistência Social, né? Então, isso vai agregando segurança, segurance, digamos assim, para os trabalhadores. E acho que, se não me engano, em 1986 também vem o seguro-desemprego. E aqui agora também um ponto que é importante a gente colocar, que foi em 1988, com a Constituição. Então, a Constituição Federal de 1988 vai trazer uma mudança muito grande, que é a universalização dos direitos. Então, a Constituição de 88 vai universalizar. Então, se existe previdência, né, ou um sistema previdenciário, aí ele vai ser o quê? Para todos os trabalhadores. E o governo vai entrar de forma mais concisa, fazendo a gestão. Né? Mesmo que nós sabemos que no Brasil nós temos 3 sistemas. Nós temos o sistema municipal, nós temos o sistema estadual e o que chama de regime geral. Eu poderia dizer que o sistema municipal e estadual é muito parecido, né? E o sistema geral, então eu poderia dizer que tem 2 sistemas, basicamente, então, o geral e o público. Né? Mas lembrando que o público diferencia também entre você tem o estadual e você tem o municipal. Então, esses regimes, né, de previdência que nós temos. Lembrando que o município faz a gestão, né, dos trabalhadores públicos municipais, e do Estado, os trabalhadores públicos estaduais, né, é o Estado que faz a gestão. Então, isso é realmente importante enfatizar, né, que aí a Constituição, então, de 88, vai universalizar esses direitos e vai garantir os direitos. Né? Isso para que todos os trabalhadores possam ter. Né? E aí agora também, isso foi em 88. Em 98, tem o primeiro, não vou dizer o Costa, a primeira intervenção do Estado, né, visando modificar o sistema, e já começa o discurso de que o sistema ele é deficitário. Esse discurso não é muito grande, mas ele já existe. Então, aí começa a fazer o quê? Mudanças, né, para que a pessoa tivesse concretizar o direito à aposentadoria. Né? E a principal mudança que vai acontecer em 1998, que é conhecida como Emenda 20, no dezembro de 98, é que estabelece 2 questões básicas. Né? Primeiro, tempo de contribuição e idade mínima. Então, você vai ter uma idade mínima para aposentar, mas baseado no tempo de contribuição. Antes, você não tinha idade mínima
e você tinha o quê? Tempo de serviço. Então, o trabalhador não precisava comprovar que ele contribuiu com a Previdência, precisava comprovar que ele trabalhou. Então, era o tempo de serviço. E agora, a emenda em 98 vai trazer essa novidade. E aí, claro, né, começa aquelas regras de transição, e isso faz a cabeça das pessoas ficar muito complicada. E coloca, então, como inicialmente, então, 60 anos, né, de idade para os homens e 55 para as mulheres. Esse também é um outro marco que começa a estabelecer a partir da emenda de 1998. Então, essa é um poste, né, importante para a gente poder marcar. Uma outra questão também e aí depois vem outras emendas. Em 2003, nós tivemos uma que a grande novidade é extinguir, no caso, principalmente para o setor público, é extinguir a paridade, quer dizer, a pessoa ao aposentar não vai com o seu último salário, cria-se regras, né, para poder calcular qual é o salário, lembrando que isso vai valer para os futuros aposentados. Então, cria-se uma divisão entre quem ingressou no serviço público e quem começa a trabalhar também no regime geral antes de 2003 e depois de 2003. Essa mudança de 2003 ela vai afetar principalmente o servidor público, né? E aí vai atribuir, né, formas de cálculo do salário. Uma outra coisa também que é extinto aí em 2003 é a aposentadoria proporcional, então, principalmente no serviço público. Ou você tem a regra, a idade e o tempo, ou você não aposenta. Claro que aí tem as regras de transição, enfim. Então, essa é uma questão que aparece em 2003. Uma outra questão também é que 2003 vai permitir, principalmente no serviço público, a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados. Isso vai ser implementado, né? Hoje a gente já tem isso aqui no estado de Minas Gerais, né? Então, os aposentados também ficam solidários em continuar contribuindo. Uma outra mudança que também foi bastante forte, né? Foi aí em 2005, que vai fazer instituiu a fórmula do 95. Então, 95 para homem e 85 para mulher. Então, para você aposentar, você tinha que atingir, somar a sua idade e o seu tempo de contribuição, teria que dar 95 para os homens, 85 para as mulheres. Claro, também com regra de transição, enfim. Então, essas emendas, elas foram acontecendo aí até 2005. Eu vou parar aqui, Paulo e Manuel. E depois da intervenção de vocês, eu vou falar mais aí sobre essa última mudança que teve, que foi agora a mudança que aconteceu em 2019, né? Que no caso nosso de Minas foi implementada a partir de 2020. Então, Isaldir, Paulo, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, nesse primeiro momento, para a gente situar a temática de hoje, eu gostaria de trazer primeiro que os benefícios previdenciários, dentre os quais a aposentadoria, eles são tidos como uma forma de garantia das condições de sobrevivência, a princípio, em primeiro lugar, da classe trabalhadora, e depois foi levado para toda a população, né? No caso um princípio religioso que a gente pode lembrar um pouquinho aí é que a garantia, e tem também a finalidade de garantir a dignidade humana na velhice, né? Ou na idade avançada. E um dos princípios religiosos era que uma grande família era ter muitos braços, né? Aquele que tinha muitos filhos, estava garantindo as condições de suporte de uma velhice com dignidade pelo trabalho daqueles que ele conseguiu formar no seu tempo de força ativa, né?
E com o tempo, como você traz aí, isso foi trazido para a responsabilidade do poder público, né? Começou aí com aquelas poupanças de algumas categorias, né? Para poder dividir entre si, e depois isso é levado a uma responsabilidade pública, de forma que, nesse momento aqui na sociedade brasileira, a gente tem a universalização, como bem já dito aí pela sua fala, Isaldir, e também complementada aí a função necessária que é feito aí para a gente entender isso, com base na longevidade das pessoas. Um país como o Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Inclusive pelas condições existenciais. Eu lembro muito ainda, aqui nós temos os nossos antepassados bem próximos, pais, mães, nasceram em um período, quem vem da região do Nordeste, em que a possibilidade de vida era assim, 35, 40 anos. Aí não está muito longe isso, né? Essa possibilidade. E as condições existenciais mudaram um pouco, mas não trouxeram, e que agora a gente tem, e trazer como fato para a gente poder ir refletindo, né? Que o regime que nós temos hoje de previdenciário e de aposentadoria é do regime contributivo. E o regime contributivo ele dá via de regra pelas relações de trabalhos formais, né? Seja no âmbito público ou no setor privado. E uma coisa que a gente pode trazer é que hoje nós vivemos uma situação que se diz pela análise da população econômica ativa e empregada, né? Trabalhando, ela tem uma sinalização bem pequena, né? Para a quantidade de desempregados. Então, é que tem essa diferença, né, entre a contribuição e a demanda dos benefícios previdenciários. Foi um elemento também tido aí, como o Paulo traz aí em 2003, até lembro aí que do elemento político, que foi ali que houve um rompimento do pessoal com o Partido dos Trabalhadores em vista dessa reforma da Previdência Social aprovada ali em 2013 pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Isso que está aí, uma outra coisa que eu queria considerar nesse momento também, nós estamos no momento de Copa, né? E uma das categorias de aposentados que a gente chama aí são os jogadores de futebol, vamos chegar aí, os desportistas no ramo de futebol, por exemplo. E a gente imagina, porque a análise fática é que cerca de 5% somente aí, no máximo, dos atletas de futebol, eles chegam a essa elite, né, de milhões que ganha pela atividade desenvolvida. Mas, de um âmbito geral, também são pequenas em termos de valores. A maior parte dos atletas profissionais de futebol no Brasil, por exemplo, ganha aí uma aposentadoria básica, e muitos deles nem isso chega a ter. Então, eu queria trazer, assim, para a gente abrir esse debate, trazendo um elemento fático, né? Como é que estamos na questão do acesso à aposentadoria nesse momento, aos benefícios previdenciários. O nosso questionamento é de aposentadoria, né? E mesmo considerando isso, nós temos aí o fator contributivo, aí nós temos e só para encerrar nesse momento aí, tem aí algumas espécies de aposentadoria, que é a aposentadoria compulsória, né? A aposentadoria especial e a aposentadoria por tempo de contribuição ou tempo de serviço e a aposentadoria por invalidez, né? Então, a gente entrar um pouquinho, pensar como se dá isso, né, no segundo momento. Nessa fala inicial, eu queria só trazer uma abertura aí, colocando os fatos que trazem essa importância da reflexão hoje, né? Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.